Estamos de volta à segunda parte da nossa segunda aula do tema Cristologia. Nós vimos na primeira parte o advento de Cristo, né? Que foi a preparação para a chegada do Messias. Demos uma introdução, né? Com a teologia da gnose, né? Do esvaziamento. Falamos da preparação, né? Como o mundo foi preparado para a chegada do Messias. Falamos da encarnação de Cristo, propósito, né, salvação da humanidade, e falamos no finalzinho um pouquinho sobre a historicidade de Jesus, ou seja, a importância, né, do reconhecimento da historicidade do Senhor Jesus, ou seja, o Jesus histórico, o homem que realmente existiu, nasceu, existiu, viveu, morreu, ressuscitou há aproximadamente 2000 anos atrás. Bom, agora nessa segunda parte da nossa aula, que é a lição 4, nós vamos falar sobre as duas naturezas de Cristo, ou seja, a sua deidade, a sua humanidade e a unidade das duas naturezas de Cristo. É importante nós entendermos uma coisa, antes de nós entrarmos nos nossos objetivos, do período do Novo Testamento, passando por séculos nos quais os teólogos discutiam e formavam a cristologia, até a sua cristalização no Concílio de Calcedônia, no ano de 451. Então, em todo esse período de discussões, né, até chegar ao Concílio de Calcedônia, o consenso majoritário da teologia cristã é que Cristo foi plenamente homem, né, plenamente humano e divino, tá? Só que com isso não queremos dizer que haviam duas pessoas, uma humana e outra divina, vivendo no mesmo corpo. Nem com isso queremos dizer que havia pessoa com algumas características divinas e outras características humanas, fundidas numa só natureza híbrida, tipo humano-divino. Então, é importante a gente entender isso, né, para entrar nos nossos objetivos, para entender o que a lição vai nos trazer, é que um dos pilares da cristologia tradicional é que em Jesus, né, havia duas naturezas separadas, mas unidas numa só pessoa, tá? Isso é importante. Enquanto Deus, Jesus era e é eternamente, absolutamente divino. Enquanto homem, ele foi inteiramente humano e comum, enquanto pessoa. Ele era simultaneamente humano e divino. Então, né, é importante a gente entender isso, e nós vamos ver na lição que isso vai receber um nome técnico, né? Que nome é esse? É chamado de união hipostática, né? Hipostase, né? Termo grego que significa substância ou essência. Usado onde? Usado na metafísica. Isso para quê? Para apontar, né? Para algo em seu nível mais fundamental além de quaisquer características ou atributos que ela possua. Então, as naturezas humana e divinas não se mudam, misturam ou diminuem, mas elas coexistem, ou seja, elas existem integralmente na pessoa única de Jesus Cristo, tá? Estou fazendo essa introdução antes da gente começar a falar dos nossos objetivos, para que você comece, né, a mentalizar essa questão aí, que foi uma questão importantíssima para a igreja, né, e que durou séculos de discussões, de estudos, de debates, para que chegassem, né, a construir essa essa doutrina, né, sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por isso que os nossos objetivos vão estar aí, ó. Exaurir os textos bíblicos que ajudam a dirimir eventuais dúvidas acerca da dupla natureza de Cristo.
a divina e a humana, e distinguir as características de Jesus Cristo no tocante ao âmbito humano de seu ser. E também colocar em prima a natureza divina e humana de Jesus, provando que ambas coexistem em plena unidade. Então, dito isso, vamos lá. Bom, no texto profético, né, de Isaías, capítulo 9, o verso 6, na parte A, diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, tá? Então, essa primeira parte da promessa do nascimento de Cristo, ela revelada, né, 700 anos, 700 anos antes do seu nascimento, diz que ele teria duas naturezas, a humana e divina. Quando diz um menino nos nasceu, o profeta está afirmando o início da vida humana, né, de Cristo. E quando diz um filho se nos deu, está afirmando sua deidade, ou seja, que esse filho tinha existência anterior. Distinção aqui é óbvia. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Então, portanto, em Jesus, o humano e o divino se uniram. O Deus Santo Eterno se tornou humano, duas naturezas divinas, a humana, aliás, a divina e humana se unem, né? Se unem de modo inseparável. Bom, é interessante a gente pensar o seguinte: apesar da Igreja incorporar essa doutrina oficialmente em seus credos, apenas em 451, já há muito tempo antes disso, podemos encontrar teólogos cristãos a expressando. Por exemplo, no Tratado contra a Heresia de Noedo, do teólogo Hipólito de Roma, em 170, que viveu entre 170 e 235, por exemplo, encontramos o seguinte resumo do paradoxo da união hipostática, né, que ficou sendo conhecida depois, ó. Ele escreveu assim, ó: Creiamos, meus caros irmãos, seguindo a tradição dos apóstolos, que Deus, o Verbo, desceu dos céus ao ventre da Virgem Maria, para que, tomando dela a carne humana, assumindo também uma alma humana e racional, e tornando-se, portanto, humano em tudo o que os homens o são, com a exceção do pecado, ele pudesse salvar o homem caído e conferir a imortalidade aos que crerem em seu nome. Em sua existência no mundo, ele foi a manifestação corpórea de Deus e manifestou-se também como um homem, né, perfeito, como perfeito homem, pois ele se fez homem não meramente assumindo aparência, mas em verdade. Assim mesmo, tendo demonstrado ser Deus, ele nunca recusou as condições que lhe foram próprias como homem, pois com cansaço ele viveu, em fome, em labuta e sede, fugindo quando sentia medo, orando quando tinha problemas, e aquele que, como Deus, possui a natureza que não dormita nem dorme, deitava sua cabeça em sono sobre um travesseiro. Então, a menção, né, de Hipólito de Roma aqui é algo que já apresenta claramente que não é, né, que essa discussão não foi apenas no concílio que ficou determinado, mas ela já existia desde os primórdios da igreja, antes mesmo das doutrinas terem sido já postuladas. Vamos para o próximo slide. Ó, a deidade, né? Então, você não sabe, deidade, né? Fala de Deus, né? A deidade de Cristo, a divindade, né? Não é que Cristo seja igual a Deus,
ele é Deus. E aqui nós temos sempre aquela limitação humana da nossa mentalidade, né? Como pode ser? Como que ele pode ser Deus junto com Deus que está no céu e o Espírito Santo ser Deus? E aí é onde entra a questão também da trindade, né? Ou seja, eu sempre gosto de falar assim, a trindade, ela pode ser expressa assim, a mesma essência, o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm. Qual que é essa mesma essência? É a deidade, é a divindade. E dentro dessa divindade, todos eles são eternos, onipotentes, oniscientes, onipresentes, imutáveis, por aí vai, né? Só que na revelação do plano de Deus à humanidade, esse Deus que é um, que é trino, se manifestam de formas diferenciadas, três pessoas, ou seja, Deus, o idealizador, o pensador, o Filho, o executor, e o Espírito Santo, o sustentador e aquele que aplica a palavra de Deus ao coração humano. Então, no plano de salvação, se manifestam de formas diferenciadas, mas em sua essência, eles são a mesma coisa, Deus. Então, Cristo não é igual a Deus, ele é Deus. Então, é absolutamente Deus em sua pessoa e naquilo que faz. Né? Lá em Filipenses 2,6 diz: Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. É parafraseado do seguinte modo: Deus não exigiu, nem tampouco se apegou aos seus direitos como Deus. Eu costumo parafrasear um pouco mais extensivo, né? Que eu digo que ele não usou em nenhum dos seus atributos, que é direito seu, para executar a obra da salvação. Pelo contrário, ele executou como plenamente um homem, mesmo tendo a sua natureza divina. Bom, aqui é dito da forma mais eloquente possível que Jesus é tudo que Deus é e possui todos os atributos de Deus em sua plenitude, os quais fazem Deus ser quem é. Mesmo depois que a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, ele habitou entre nós, ele não deixou de ser Deus. Então, primeiro, né, ele é chamado de nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, por Paulo, escrevendo ali a Tiago 2,13. Tomé, ao ver Jesus ressuscitado, exclamou: Senhor meu e Deus meu. João 20:28. O escritor dos Hebreus, citando o Salmo 45, versos 6 e 7, diz: Mas acerca do Filho, né, o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Veja aí, declarando Jesus como Deus. E João declara: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Pedro o chamou de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, em 2 Pedro 1:1. E Paulo diz que Cristo é sobre todos, Deus bendito para sempre. Amém. Romanos 9:7. O próprio Jesus disse: Eu e o Pai somos um. Então, diante de toda essa verdade escriturística, nós podemos entender e ver que realmente Jesus Cristo é Deus. Olha, uma coisa importante que nós precisamos entender é que não há hierarquia na Trindade. Tipo, Deus está acima do Filho, o Filho está acima do Espírito Santo. Não, isso não existe, tá? A Trindade é perfeita.
Não existe divisão, não existe disputa, não existe nada disso. Mas cada um tem a sua participação dentro do plano de salvação. Mas em questão de divindade, deidade, todos os três são Deus. É por isso que a gente diz, né, que nossa compreensão humana, ela às vezes, né, não consegue atingir a plena compreensão de tudo isso, né? É por isso que os que não têm fé, os que não abrem o coração para a palavra de Deus, eles não compreendem, porque, né, é difícil, né? É difícil você entender algo assim. É por isso que de vez em quando eu sempre uso o exemplo da água, né? A água, ela é apresentada em estado sólido, gelo, gasoso, né? Que é a fumaça, e o líquido, mas é sempre a mesma coisa, H2O. Bom, como Senhor, Pedro falando na casa de Cornélio e referindo-se a Jesus diz: Este é o Senhor de todos. A palavra Senhor usada muitas vezes para se referir a Jesus Novo Testamento, no Novo Testamento é a tradução do termo Kyrios, que foi usado na Septuaginta, né? Você lembra da Septuaginta, a primeira tradução do hebraico para o grego, né? Para se referir somente a Deus como Jeová em sua tradição, e sua tradução é Adonai. Jesus é chamado Senhor 21 vezes no Novo Testamento. Em Romanos 1,4, Paulo diz: Jesus Cristo, nosso Senhor. E em 1,7, graça a vós, outros, e paz da parte de nosso Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Também a famosa resposta de Paulo ao carcereiro em Filipos: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Então, ele é Deus, ele é Senhor. E a expressão Filho de Deus, né? Essa expressão referindo-se a Cristo aparece 124 vezes no Novo Testamento. Quando interrogado pelo sumo sacerdote se era o Cristo, o Filho de Deus bendito, Jesus respondeu: Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então, o próprio Deus chamou Jesus de filho amado em duas ocasiões. No batismo, lá em Mateus 3,17, este é meu filho, né? E no Monte das Transfigurações, também Mateus 17,5, onde a voz do Pai, né, também surge ali, afirmando a filiação de Jesus. Em várias ocasiões, o próprio Jesus se declarou Filho de Deus, como lá em João 5,17 e 5,25. Então, Filho de Deus é o outro título que aponta para a grande deidade de Jesus. Bom, veja que os atributos incomunicáveis, né, que é chamados, né, atributos incomunicáveis são atributos que só Deus tem, né? E os atributos comunicáveis, atributos que o homem também compartilha. Mas os incomunicáveis, como eternidade, onisciência, onipotência e onipresença, todos eles são vistos também em Jesus. Então, o que que é a eternidade? É a capacidade que somente Deus tem de sempre existir, de não ter início nem fim. Cristo é eterno e ele mesmo declarou isso. Em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. A onisciência refere-se à capacidade que somente Deus tem de conhecer todas as coisas. Jesus é aquele que tem todo o conhecimento, como o apóstolo Paulo vai descrever lá em Colossenses, tá? Faltou aqui, ó, desculpa, Colossenses 1,23. E a onipotência, né, que é a capacidade que somente Deus tem de todo poder, tá? Lá, Mateus 28,19, né, quando Jesus ressuscita, ele diz: todo poder foi me dado nos céus e na terra. Por isso, ide. E a onipresença, né, que é a capacidade que somente Deus tem de estar presente ao mesmo tempo em todos os lugares.
lá no livro de Efésios, capítulo de número 1, né, no verso 1, verso 22 e 23, o texto vai nos dizer da seguinte forma: E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, né, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, observamos aqui, né, essa onipresença, está tudo e em todo tempo, em todos os lugares. É por isso que nós dizemos, nós estamos na igreja, tal, Deus está ali, Jesus está ali, mas ele também está em todos os outros cultos que o glorificam. Bom, a questão da humanidade, né? O Filho do Homem é o terceiro título mais usado no Novo Testamento para se referir e é a maneira mais usada pelo próprio Jesus para falar de si mesmo. Tanto que a expressão aparece 85 vezes no Novo Testamento, e todas se referindo a Cristo. São 83 vezes nos Evangelhos, uma em Atos e uma em Apocalipse, o Filho do Homem. A Bíblia identifica Jesus como homem nas seguintes passagens, né? Atos, eu não vou ler, né? Você leia aí na sua casa, né? Com bastante atenção, mas todas essas referências, né? Apontam Jesus como um homem humano, como eu e você. O nascimento e crescimento, apesar da concepção de Cristo ter sido sobrenatural, uma obra do Espírito Santo, quanto ao seu método, foi natural em relação à sua forma, nascido de mulher. Nasceu, teve infância, teve juventude, até que chegou à fase adulta para cumprir o seu ministério. Bom, outras, outros textos, né, melhor dizendo, que apresentam a humanidade de Cristo, né, são lá quando Mateus 4:2 que diz que Jesus teve fome. Em João 19:28 a Bíblia diz que ele teve sede, né, quando estava lá na cruz. João 4:6 ele estava no barco cansado. E 8, né, 24 fala do sono, Jesus dormindo. Então, todas essas características, elas são exemplos das condições humanas, né, condições físicas humanas, das suas limitações. Outra questão que fica muito claro da humanidade de Cristo é quando a Bíblia, perdão, ela aponta as emoções, né? Ele amou, né? Aqui João 1:31, né? 3:23, 11:3 e 36 e Marcos 10:21, né? Que ele amou. Ele teve compaixão, e essas são muitas das passagens, né? Mateus 9:36, né? Que Jesus olhou as multidões e teve compaixão delas, entristeceu-se, né? Jerusalém, Jerusalém, né? Quantas vezes eu quis te ajuntar como a galinha se junta os seus pintainhos. Ele irou-se, né? Quando entrou lá no templo, ficou irado com o comércio que estava acontecendo. E Jesus chorou, né? Quando olhou para Jerusalém. Então, todas essas características, tanto de limitações humanas, quanto de emoções destacadas nos evangelhos com respeito à pessoa de Jesus, elas são claras evidências da sua humanidade. Então, como homem, Jesus se distinguiu de todos em um só sentido: ele jamais pecou. É o que chamamos de impecabilidade de Cristo. A Bíblia é clara em afirmar que, sendo tentado, ele não pecou. Nós lemos esse texto de Hebreus 4, né? Nosso sumo sacerdote, comum como nós, né? Em tudo foi tentado, mas sem pecar. Isso significa que a humanidade perfeita de Jesus, antes de ser um problema para ele, é para nós, né? E para nós foi uma bênção. Por quê?
Não foi problema para ele e para nós foi bênção. Por quê? Só tendo essa condição humana perfeita foi que ele pôde cumprir com a profecia de Isaías, né? Tomando sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, na exigência de Deus para a salvação humana, né, apenas um humano poderia, né, fazer, conquistar. E todo homem nascido de mulher, ele já nasce com o quê? Com a natureza pecaminosa. Então Jesus ele veio como um homem. É interessante a gente observar isso. Qual foi a diferença? Em termos humanos, foi tudo igual a nós, por exemplo, né? Nasceu de mulher, tinha sangue, tinha ossos, tinha emoções, tinha sentimentos, tinha limitações. Mas ele não teve como pai Adão, né? Ele veio como um homem perfeito como nós, né? Igualzinho a nós, mas sem a natureza pecaminosa de Adão. Por isso que ele veio do Pai, né? Olha, eu vou ler aqui, eu gosto desse texto aqui de Lucas, Lucas capítulo um, Lucas capítulo um. Deixa eu achar aqui, tá, Lucas capítulo um, aqui, é, olha só, verso 31 do capítulo um. Eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo lhe disse: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que o também o santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. Então veja, né? Como será isso, né? A virtude do Altíssimo. Então, a única diferença de Jesus é que ele não teve como natureza humana a origem em, em, em Adão. Bom, aí nós temos aquela questão da união das duas naturezas, que foi, né, como eu disse no concílio, que ficou determinado. Então, a unidade das naturezas de Cristo. A unidade das duas naturezas de Cristo é chamada de união hipostática, tá? Que é a unidade perfeita que há em Cristo, chamado de pessoa teatrópica, ou seja, Deus-homem. A unidade das duas naturezas está em que o Deus eterno, a segunda pessoa da Trindade, as naturezas divina e humana em Cristo se unem na formação de sua pessoa, de modo perfeito. Elas não se misturam, ou seja, nessa união não teve sua deidade humanizada, tampouco a natureza humana divinizada. Elas eram completamente independentes e habitando na mesma pessoa. Então, a doutrina da união hipostática, isto é, a verdade que Jesus Cristo possui duas naturezas, humana, divina e humana, em uma única pessoa, foi definida de forma clara e oficial no Concílio de Calcedônia, que foi definido. O que foi definido? Então, no concílio, realizado em 451, a Igreja afirmou que Jesus Cristo é perfeito em divindade e perfeito em humanidade, verdadeiro Deus e verdadeiro homem em duas naturezas, sem confusão, sem mudança, sem divisão, sem separação.
Essa declaração ficou conhecida como a definição de Calcedônia, sendo o marco principal da formulação da União Hipostática. O contexto histórico-religioso do Concílio de Calcedônia veio como resposta a várias heresias cristológicas, como, por exemplo, o nestorianismo, que separava demais as naturezas de Cristo, e o monofisismo, que misturava ou anulava a natureza humana. Aí, diante desse impasse, né, que naquele período impactou a igreja, o concílio buscou equilíbrio bíblico e teológico, preservando a plena divindade de Cristo, a plena humanidade de Cristo, tá? E isso é um ponto extremamente importante na questão da, eh, da doutrina, né? Ou seja, da cristologia. Então, meus irmãos, nesta aula nós tivemos aí o desenvolvimento da questão, né, do advento de Cristo e das suas duas naturezas, que são indispensáveis na construção da doutrina, né, que é a cristologia, tá? Isso é a base fundamental do cristianismo. Sem isso, nós não conseguimos, né, sustentar a deidade de Cristo e a sua plena humanidade. Na próxima aula, nós vamos estudar a vida, a missão e o evangelho de Cristo. Na lição 5 e na lição 6, os aspectos da morte de Cristo. Então, que Deus abençoe, né, que você possa estudar, ler as referências bíblicas, anotar as suas dúvidas, e passar para a gente, tá? E eu tenho certeza que já nessas duas aulas você já está conseguindo ter a construção de uma cristologia na visão, né, pentecostal, arminiana, dispensacionalista. Que Deus abençoe, fiquem na paz e até a próxima aula. Deus abençoe e qualquer dúvida é só mandar aí para que a gente possa estar respondendo. Deus abençoe e fiquem na paz.